E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nas últimas semanas eu trouxe aqui para o canal vídeos falando sobre pilotos que estão fazendo troca de equipe agora nessa virada de temporada, de 2020 para 2021. E nesses vídeos eu estou fazendo um paralelo dessas trocas que os pilotos estão fazendo agora com trocas semelhantes feitas por pilotos no decorrer da história da Fórmula 1, para a gente ter uma ideia do que geralmente acontece quando ocorrem essas trocas. Aí eu falei sobre o Sebastian Vettel, que está trocando a Ferrari pela Aston Martin agora em 2021, fazendo um paralelo com pilotos que fizeram trocas parecidas com essa do Vettel. Na semana passada eu trouxe um vídeo sobre o Carlos Sainz, que está saindo da McLaren e indo para a Ferrari, e aí eu fiz um paralelo com pilotos que fizeram uma troca parecida com essa, que participaram de projetos da McLaren e da Ferrari também, e eu recebi pedidos nos comentários desses vídeos e até pelas redes sociais também, para que eu fizesse um vídeo falando sobre a troca do Daniel Ricciardo, que está saindo da Renault após 2 temporadas pela equipe francesa e está indo para a McLaren agora para correr 2021. Então vamos lá, vamos falar sobre essa troca aí do Daniel Ricciardo. O australiano Daniel Ricciardo estreia na Fórmula 1 na temporada de 2011, correndo pela equipe Scania. Não consegue fazer muita coisa nessa temporada, porque a Scania tinha um carro muito ruim, era praticamente um carro de Fórmula 2 correndo na Fórmula 1. Vai para Toro Rosso em 2012, onde já consegue mostrar boas performances e marca os seus primeiros pontos da carreira. Chama atenção pela regularidade que ele tem na Toro Rosso, com muito poucos problemas, poucos abandonos, conseguindo concluir quase todas as provas. Fica na Toro Rosso até o final de 2013 e é promovido para a Red Bull, para correr a partir da temporada de 2014, e para substituir o seu conterrâneo Mark Webber, um piloto extremamente importante dentro da história da Red Bull até ali. O Webber se aposenta da categoria no final de 2013 e o Ricciardo vai para a Red Bull para substituí-lo. E na minha opinião, o Ricciardo é uma das principais revelações da Fórmula 1 após a grande mudança no regulamento, na virada de 2013 para 2014. Com a entrada dos motores híbridos. E para vocês terem uma ideia do porquê eu acho isso, o porquê eu falo isso, que ele é uma das principais revelações, nas últimas 7 temporadas da Fórmula 1, as 7 temporadas que a Fórmula 1 veio competindo com essa mudança de regulamento, com os motores híbridos, de 2014 até 2020, apenas 6 pilotos tiveram mais de 5 vitórias nesse período de tempo, dentro da Fórmula 1. Apenas 6 pilotos venceram mais de 5 provas. E o Daniel Ricciardo é um desses 6 pilotos. A primeira temporada do Ricciardo na Red Bull é uma temporada muito boa. Ele vence 3 provas em 2014 e conquista mais 5 pódios. Termina na 3ª posição o Mundial de Pilotos, somente atrás do Rosberg e do Hamilton, os 2 pilotos da Mercedes. Coloca no bolso o seu companheiro de equipe, que era nada mais nada menos que o atual tetracampeão mundial ali naquele momento, Sebastian Vettel. Em 2015 não faz uma boa temporada, assim como a Red Bull como um todo, não vai muito bem ali naquele ano, termina o Mundial na 8ª posição. Em 2016 volta a ter bom desempenho, reencontra o caminho da vitória e termina o Mundial novamente na 3ª posição, somente atrás do Rosberg e do Hamilton. Em 2017 vence novamente mais uma prova e termina em 5º o Mundial. 2018 mais uma boa temporada, vence mais 2 provas e fica em 6º no Campeonato Mundial. E vendo ali certa perda de espaço dentro da equipe para o seu companheiro de equipe, o Max Verstappen, deixa a Red Bull, que tinha sido sua casa no automobilismo desde as categorias de base, e vai para a equipe Renault, que apresentava ali um projeto ambicioso, com bastante investimento e planos de voltar a brigar por título mundial. Mas as coisas não acontecem bem conforme o planejado. O Ricciardo não faz uma boa primeira temporada correndo pela equipe francesa. O projeto da Renault anda para trás em relação ao que tinha sido a temporada de 2018 e o Ricciardo fica apenas em 9º na classificação final no Mundial. E em 2020 a Renault apresenta uma boa melhora nos carros, ainda longe do plano de voltar a ter vitórias na Fórmula 1, mas já melhor do que 2019, e o Ricciardo faz boas performances em 2020. Conquista 2 pódios na temporada e termina a classificação final do campeonato na 5ª posição. Anunciado já que deixaria a equipe no final da temporada
e passaria a fazer parte da McLaren na temporada 2021. Historicamente, nós tivemos mudanças importantes parecidas com essa que o Ricciardo está fazendo agora. Um piloto que já deixou de ser uma promessa, já tornou-se uma realidade, ninguém duvida da sua qualidade e do seu desempenho, conquistou um bom número de vitórias pelo tempo de Fórmula 1 que tem e pelas circunstâncias da sua carreira, porque nesses anos de Fórmula 1 em nenhum momento o Ricciardo pilotou carros que dessem a ele chance de brigar pelo título mundial. E mesmo assim ele conseguiu um bom número de vitórias, pilotando carros que seriam mais difíceis de chegar nessas vitórias. E agora transfere-se para a McLaren, uma das maiores equipes da história da Fórmula 1, que vem numa fase crescente já faz algumas temporadas, voltando a buscar espaço na frente do pelotão, onde já participou com frequência em sua história dentro da Fórmula 1. E mais ou menos dentro desse conceito que o Ricciardo vive, nós tivemos lá na década de 70 o James Hunt, que inicia sua trajetória na Fórmula 1 no ano de 1973, correndo pela modesta Hesketh, faz boas performances correndo pela Hesketh, conquista pódios em 73 e 74, em 75 conquista sua primeira vitória na Fórmula 1, faz uma temporada muito boa e fica na 4ª posição no Mundial de Pilotos, e transfere-se para a McLaren para correr a partir de 1976, onde já na primeira temporada conquista o seu título mundial. A diferença desse caso do Hunt, lá nos anos 70, pro caso do Ricciardo agora, na atualidade, é que o Hunt vai para uma McLaren que já era consolidada como um carro de ponta ali naquele momento. Vinha de um título mundial com o Emerson Fittipaldi em 74 e de um vice-campeonato também com o Emerson em 75. A McLaren de hoje ainda está longe desse patamar. Na sequência, nós temos também outro caso de sucesso, que é o caso do francês Alain Prost, que faz exatamente esse mesmo movimento que o Ricciardo está fazendo. Sai da Renault após 3 anos correndo pela equipe francesa, onde ele conquista as suas primeiras vitórias e já se consolida ali como um bom piloto dentro da Fórmula 1, e vai para uma McLaren que vinha numa crescente ali naquele momento. Vinham iniciando um novo projeto, com um novo fornecedor de motores, estavam deixando os Ford Cosworth para utilizar os motores turbo da Porsche, e era ali o início de uma parceria de sucesso entre a McLaren e o Alain Prost, que duraria 6 anos, com um caminhão de vitórias do francês, que o tornaria o maior vencedor da história da Fórmula 1 até aquele momento, e daria a possibilidade do francês levar para casa 3 títulos mundiais nessa parceria. Outro caso ali da virada dos anos 80 para os anos 90 é do austríaco Gerhard Berger, que correu por equipes pequenas ali na metade dos anos 80 e vai para a Ferrari em 87. Conquista suas primeiras vitórias pela Ferrari, já se mostra um bom piloto dentro da Fórmula 1, fica na escuderia italiana por 3 anos e transfere-se para a McLaren. Nesse momento, para ser segundo piloto da equipe inglesa, faria mais o papel de um escudeiro do Ayrton Senna, que era o piloto preferencial da equipe inglesa ali naquele momento. Fica 3 anos na McLaren, conquista vitórias, mas fica longe da briga por títulos mundiais, até pela sua posição dentro da equipe ali naqueles anos. Logo em seguida nós temos o escocês David Coulthard, que entra na Fórmula 1 em 1994, na equipe Williams, para substituir o brasileiro Ayrton Senna após a sua morte. Fica na Williams até o final de 1995, onde faz boas performances, conquista a vitória e vai para a McLaren em 1996, onde ficaria por 9 longos anos da sua carreira, fazendo boas temporadas, conquistando vitórias, brigando por título mundial, mas sem conseguir conquistar um título. E nesses mesmos anos, logo na sequência, nós temos o colombiano Juan Pablo Montoya, que entra na Fórmula 1 em 2001, correndo pela Williams, já impressionando todo mundo com boas performances, conquista pódios e vitórias dentro da Williams, fica na equipe até o final de 2004 e transfere-se para a McLaren para correr a partir de 2005. Uma McLaren que vinha se reestruturando para voltar a buscar títulos mundiais ali naquele momento. Faz uma boa temporada em 2005 pela McLaren, conquista vitórias, mas tem uma temporada mais irregular que o seu companheiro de equipe, o Kimi Raikkonen, que seria o piloto da McLaren que realmente brigaria por título ali em 2005. Fica 1 ano e meio na equipe inglesa, deixando a equipe e a Fórmula 1 na metade da temporada de 2006. Desses pilotos que eu citei, nós tivemos o inglês James Hunt, lá da década de 70, que teve grande êxito em ter feito essa troca de equipe, saindo da Hesketh já como um piloto vitorioso dentro da Fórmula 1 e indo para a McLaren para conquistar o seu título mundial. E o Alain Prost, que foi o caso de maior sucesso, que sai da Renault em 83, também como um piloto já vitorioso dentro da Fórmula 1 e vai para a McLaren, que vinha iniciando um novo trabalho ali naquele momento, com um novo fornecedor de motores e viveria a melhor fase da sua carreira naqueles anos ali dentro da equipe inglesa,
coisa, conquistando 3 títulos mundiais e muitas vitórias. Os demais pilotos, o Berger, o Coulthard e o Montoya, não tiveram todo esse êxito, mas podemos notar que todos eles tiveram uma boa carreira após essa mudança. Conseguiram conquistar vitórias e fazer boas performances dentro da Fórmula 1 pela McLaren após essa troca. Então nós podemos dizer que na história da Fórmula 1, pilotos que já eram vitoriosos, que já tinham impressionado dentro da categoria e que vão para a McLaren quando essa equipe está trabalhando um projeto crescente, conseguem buscar bons resultados para suas carreiras, mesmo que alguns não consigam brigar por títulos ou conquistar títulos. E é exatamente o que eu penso do Ricciardo indo para a equipe de Woking nessa fase da Fórmula 1. O Ricciardo sai da Renault, que já vem algumas temporadas patinando nesse projeto de evolução da Renault dentro da Fórmula 1, que nunca acontece, monta planejamento, investe muito dinheiro, mas não consegue voltar ao caminho das vitórias, e vai para a McLaren, que vem crescendo dentro da categoria, e que já teve fases baixas dentro da Fórmula 1 e sempre conseguiu crescer. Vai deixar de utilizar os motores da Renault agora na temporada de 2021 e passa a utilizar os motores Mercedes, que são os melhores motores da Fórmula 1 nesse momento. E isso é muito bom para a McLaren, mas também pode atrapalhar um pouco, porque se por um lado se espera que a McLaren tenha um desempenho melhor agora em 2021, por estar utilizando um motor melhor do que utilizou em 2020, por outro lado, a McLaren vai estar utilizando o mesmo motor da equipe que domina a categoria nesses anos, o mesmo motor da Mercedes. E equipe que faz parceria técnica com a equipe que domina a categoria dificilmente tem condições de brigar por título em curto prazo. Geralmente essa parceria serve para desenvolvimento. Então eu acredito que nós podemos esperar boas performances do Daniel Ricciardo agora em 2021 correndo pela McLaren, mais do que vimos em 2020 quando ele estava correndo pela Renault, mas ainda vai ser difícil brigar por vitórias em 2021. E eu acredito que para 2022 sim, nós podemos ver o Daniel Ricciardo conquistando vitórias na Fórmula 1 pela McLaren, após a grande mudança no regulamento. Mas também acredito que a McLaren não vai estar brigando por título. Então, na minha opinião, o Ricciardo precisa utilizar dessa fase crescente da McLaren, agora em 2021 e 2022, para mostrar que ele ainda consegue fazer as performances que impressionaram a Fórmula 1 lá no início dele na Red Bull, para buscar uma vaga dentro de uma equipe que esteja em condições de brigar pelo título mundial a partir de 2023. E pode ser numa Mercedes, pode ser numa Ferrari, pode ser até uma volta para uma Red Bull, ou até mesmo dentro da McLaren. Mas só se a McLaren buscar, a partir de 2022, o desenvolvimento de um bom motor que não seja a Mercedes, como fez lá na virada de 83 para 84, quando o Prost entra na equipe. Se a McLaren continuar com o motor Mercedes a partir de 2022, acredito que vai estar fazendo boas performances, vai estar vencendo corridas, mas não vai ter condições de brigar por título mundial direto com a Mercedes. E na opinião de vocês, o Daniel Ricciardo fez bem em trocar a Renault pela McLaren nesse momento? Ou deveria ter esperado e apostado mais tempo no projeto da Renault? E a McLaren com motor Mercedes vai entrar de sola na briga por vitórias a partir de 2021? Ou vai ficar travada pela parceria técnica com a Mercedes, que é a equipe que domina a categoria? Escrevam aí nos comentários e deixem as opiniões de vocês. E se lembrarem de mais pilotos do decorrer da história da Fórmula 1 que estavam no mesmo nível do Ricciardo hoje e fizeram essa troca de equipe indo para a McLaren, tragam essas histórias aqui para os comentários para a gente ampliar o conteúdo aqui do vídeo e levar um pouco mais de história da Fórmula 1 aí para o nosso público. Se curtiu o vídeo, deixa o like aí embaixo, compartilhem o vídeo, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, ativa o sininho para receber as notificações do canal. Se quiser receber mais conteúdo do Rock and Race, clica no botão Seja Membro, dê uma olhada nas opções para membros do clube Rock and Race. Se tiver interesse, pode fazer a sua inscrição. Se quiserem conversar comigo, me chamem nas redes sociais e vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo, até mais! Desligar da hora, desacelerar, vai chover.